papo, gente. A entrevista de hoje realmente é fantástica. Ligue o cérebro, brincadeira, gente. Vamos lá, entrevista muito cultural. Recebendo hoje Roberto Vitti. Ele é professor em técnicas de estudo. Está aqui para nos ensinar algumas coisas sobre inglês hoje, principalmente. Sim. Técnicas de estudo também. Pode ser, se você precisar aprender inglês, na verdade, não ensinar inglês o professor tem que ensinar, ele também tem que aprender, o aluno tem que aprender a aprender. Com certeza, viu? E agora nós vamos aprender a aprender. Me fala qual a importância do inglês hoje em dia. Bom, hoje em dia o inglês é espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né, simplesmente como uma ferramenta para a vida profissional. Sim. Só que tem uma coisa, as pessoas têm que lembrar que as pessoas gostam de música, tem hobby, e você pode entrar na internet e ler sobre o seu hobby e você vai encontrar muita informação em inglês. E o fato computador, Facebook e assim por diante. Só que tem uma coisa, às vezes a pessoa tem trauma de inglês, tá? E uma das coisas que a gente ensina quando você quer aprender a aprender é que você tem que ler sobre coisas do seu interesse. Seria a maioria das pessoas adultas que tem um pouco mais de trauma com o inglês? O trauma do inglês para adulto, eu queria gastar alguns segundos explicando uma coisa. Tem muita escola que fala que você vai aprender inglês como criança. Você primeiro aprendeu a falar inglês, primeiro você aprendeu a falar português falando, para depois fazer gramática, não é isso? Isso. Só que tem uma coisa, existe uma palavra chamada pedagogia. E as pessoas conhecem a palavra pedagogia de forma genérica. Pedagogia é a arte, a ciência de ensinar crianças e adolescentes a aprender. Existe uma outra palavra que ela é muito feia. Ela chama andragogia. É só você ir no Google e dar uma olhada em andragogia, que é a pedagogia do adulto. Então, qual que é o problema do adulto? O processo de aprendizado do adulto é diferente do processo de aprendizado da criança. Entendi. Só que tem uma coisa, as pessoas falam que a gente tem que pensar em inglês. Só que quando você... Como se a gente fala português? Aí é que tá. O que a andragogia fala? Que as crianças vão para a escola porque elas precisam fazer prova e ela estuda para fazer prova e ela vai tirar uma boa nota porque ela vai ganhar alguma coisa do pai. Se ela tiver uma boa nota, ela ganha uma bicicleta, se ela ganhar uma má nota, ela ganha uma surra, mas alguma coisa ela vai ganhar. E o que acontece? Ela não estuda porque ela quer, ela estuda porque mandam. E o adulto não estuda porque quer e nem porque mandam. Por que estudamos? Ele estuda, na verdade, inclusive a andragogia diz o seguinte, e é até para o pessoal de casa começar a pensar, muitas pessoas precisam estudar inglês, mas não estudam. Muitas pessoas querem falar inglês, mas não estudam. E aí explica-se que o ser humano adulto, que tem um processo de aprendizado diferente da criança, ele aprende quando ele decide aprender. Entendi. Então ele fala assim, inglês é chato. De atitude. Inglês é chato, mas agora eu sou mais, vou aprender. Então, e o adulto ele aprende alguma coisa sempre voltado para solucionar algum problema. Então quando ele percebe que ele vai fazer um curso de inglês onde vai solucionar o problema dele, aí ele vai aprender, porque ele tem um interesse motivador. Então, por exemplo, na vida pessoal também, o pessoal que está assistindo a gente, já foi provado pela ciência de que aprender um idioma estrangeiro retarda o mal de Alzheimer. Interessante. Interessante, porque você pode perceber que as pessoas começam o curso e começam e param. Sim. Porque não é uma coisa tão fácil, tem que ter disciplina. Então, até terceira idade, fazer um curso de inglês, ou espanhol, não precisa ser inglês não. Qualquer outra língua. Se possível. Eu falo sempre inglês, porque você pode viajar com inglês, ler na internet sobre inglês, mas aprender um idioma estrangeiro. Mas é o idioma mais usado. Sem dúvida. É o idioma mais comercial. Sim. E se você me permite, não pensar em termos de inglês britânico e americano. Entendi, porque eu estava falando para ele, gente, que eu cresci com inglês americano, aí depois eu queria ir para a Inglaterra, fiz 1 ano e meio de curso do inglês britânico. Aí ele está explicando justamente isso, não tem diferença alguma, é mais saber o beabá mesmo, as palavras, as frases formadas, mas que não tem jeito, a adaptação é lá mesmo no país, né? Ou falando com alguém, né? Você tem que se virar em inglês, e uma das coisas que acontece é o seguinte, as escolas também falam para você pensar em inglês, retomando. A minha irmã fala muito bem o inglês. Ela viveu 10 anos na Inglaterra. Obviamente que ela vai falar bem o inglês. Mas ela vira para mim e fala, Ari, pensa em inglês. Como assim, né? É complicado, né, gente? É complicado. O que acontece? As pessoas têm que imaginar o seguinte, você não precisa ser um expert em inglês, do mesmo jeito que um americano vem para cá e um britânico vem para cá, ele não fala português corretamente e mesmo assim a gente entende. Então, gente, por favor,
desembucha, fala, não tenha vergonha de errar, porque essa vergonha de falar em público faz com que as pessoas travem. Eu acho que o problema é o medo de errar. Com você acontece isso também, Marcos? Olha, acontece, claro, é que a minha pergunta é um pouco mais... vamos lá atrás, por exemplo. A gente entra para a escola, a gente aprende um inglês realmente fraco e depois não segue esse inglês. E eu acho que essa base que a gente tem na escola, ela atrapalha no futuro, porque você pensa que fala algumas coisas, aquele basicão, yes, no, how are you, seja lá o que for, tal, e depois acaba atrapalhando num curso mais sério, se você não dá seguimento. É um pensamento correto ou eu estou equivocado? Só retomando um pouquinho daquele assunto que a gente estava falando da Europa e do México. Então, o europeu, ele no mesmo espaço território, né, a Europa cabe dentro do Brasil. Cabe. Ele tem lá 20 e poucos idiomas que ele vai se deparar. Claro. Aqui no Brasil, pega o mapa do Brasil, de um lado, então o mapa do Brasil está de frente para vocês. Então, desse lado aqui, tem o quê? Mar. Do outro lado tem mato, que é a Amazônia, Pantanal e a Cordilheira dos Andes. Você não tem miscigenação de idiomas. A gente poderia falar a língua dos animais, o que você acha? Eu acho que ia dar bode isso daí, né? Aliás, bode para os animais. Agora veja, o nosso país não é um país abençoado por Deus, que não tem terremoto, não tem tsunami, mas para idioma estrangeiro nós não fomos abençoados. Por quê? Não tem muito país perto da gente para a gente poder. Talvez os gaúchos, lá embaixo, você é gaúcho? Eu falo um espanhol muito legal, entendeu? Eu imagino. Porque eu morei fora, mas desde criança a gente já tem aquela tendência a falar aquele portunhol, entendeu? E aí que tá, eu mesmo fui para o Chuí uma ocasião, e do outro lado do Chuí com Y, que era Uruguai, e do Chuí com I, que era Brasil, não tinha nem espanhol nem português, era uma mistureba toda e pronto. Na Europa isso é comum, o mexicano isso é comum, pra gente não é. Inglês no Brasil ainda é língua estrangeira. Não percebeu-se ainda que inglês é uma língua universal, né? Sim. E isso tem que ser mudado, Não por causa de Copa do Mundo, tá? Queria ressaltar que não é por causa de Copa do Mundo. O Brasil Isso é interessante. A minha formação sabia? é econômica, eu sou economista aqui pela USP, mas nunca exerci. E o jeito que o modo que o Brasil está crescendo, não pense só em Copa do Mundo ou nem só em eleição, em Olimpíada. O Brasil é uma das bolas da vez e a gente vai ter que aprender a falar esse idioma. E Roberto, qual é a melhor maneira para se aprender o inglês? O caminho das pedras. Mesmo. O caminho das pedras? Isso. As pedras fixas, né? Não as soltas. Tá. Não móveis. Veja, o maior medo do ser humano, inclusive numa revista, pode falar o nome da revista? Pode. Revista Seleções. Ano passado saiu uma entrevista dizendo que um dos maiores medos do ser humano, aliás, um dos maiores medos do adulto, do brasileiro, é falar em público. Até nem clonagem de cartão de crédito ficou em primeiro lugar. Então, o adulto ele é meio jacu, ele é meio medroso de falar em público. Então ele tem medo de falar em público. Não me interessa, professor, se é inglês ou português, eu tenho medo de me expor. Então a hora que ele vai falar inglês em voz alta na frente dos outros, ele fica com vergonha de errar. Que é o grande erro. O medo de errar é o grande erro. Tanto é que nas minhas aulas, agora fazendo um pouco de propaganda, na minha escola, o que a gente faz? A ideia é dar aula de empresas, onde você faz com data show na tela e levanta o aluno para ele falar as mesmas frases que ele for ler sentado, faz o cidadão levantar e vai na lousa. Que legal! Porque ele levanta e ele se expõe. Se expõe, verdade. Agora, antes de aprender a falar, eu sugiro que as pessoas aprendam a ler. Ler. Sim, interessante. Porque você não se expõe em público. Você não se expõe em público, você vai ler sobre o que te interessa, o adulto gosta de ler sobre a profissão dele, então ele vai começando a pegar, começa a namorar a matéria. Depois, quando ele se sente à vontade, ele pode começar a falar. O problema é que ao ler coisas em inglês, né, uma literatura em inglês, ele pode talvez fazer uma pronúncia errada, isso é possível. Mas me conta, como que a gente começa a ler, assim, no caso de iniciantes? Olha, uma das coisas que as pessoas pedem para a gente é pensar em inglês. Agora eu queria deixar claro uma coisa. Inglês é sujeito, verbo e resto da frase. Então se eu falar, por exemplo, assim, eu amo o Corinthians. Não. Não? Não. São Paulo. Sim ou não? Não. Isso, então vou fazer o teu exemplo. Eu amo o Corinthians. Está claro isso? Não. I love Corinthians. Eu tenho que falar Corinthians porque é o único time brasileiro que tem nome em inglês. E a matéria é sobre inglês. Tá. Vai ser sujeito, verbo e resto da frase. Tá? Então existem 4 formas de aprender. Existem somente 4 regras que o inglês inverte. E por que inverte?
Não é que o inglês inverte. E o ser humano adulto, ela não está gostando do meu exemplo do Corinthians. Não mas tudo estou. bem. Barcelona pode ser? Pode ser. Vai ser a final, no final do ano, Corinthians e Barcelona. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós, seres humanos adultos, a gente aprende uma coisa nova comparando com a antiga. Isso é técnica de estudo, não é inglês. Saiu agora no G1 uma reportagem, vocês entram no G1, coloca no Google, professores de inglês não são necessariamente, que já vai aparecer. E tem um estudo do British Council, de um pesquisador britânico, que ele fez uma pesquisa no mundo inteiro, e aí ele chegou à brilhante conclusão, que eu já cheguei, e muita gente aqui no Brasil já chegou, que o melhor professor de inglês é aquele que fala inglês e o idioma local do país que ele está trabalhando. Então, o melhor professor de inglês não é o americano. Não, o nativo. Um professor de inglês nativo, ele é excelente para quem já tem uma certa base. Só que em termos didáticos, o difícil não é pegar alguém que já está andando e já se vira em inglês. É pegar alguém nas trevas e levar até a iluminação. Com certeza. É ou não é? Então, essa parte didática, quem conhece o português e o inglês sabe fazer isso. Se você pegar um americano para dar aula, um inglês para dar aula, ele não sabe como funciona a tua cabeça. Sim. E como o adulto compara, isso é andragogia, o adulto compara o que ele aprende agora com alguma coisa anterior, porque é natural isso, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado comparar com o português. É o que acontece. É o que sempre acontece. Criança fala, e se ela falar errado, se ela estiver errada, a professora corrige, ela não tem vergonha de errar. Né? O que está errado? A tia falou que está errado, o tio falou que está errado. Já o adulto tem vergonha, ele não quer se expor. Roberto, Diga. eu vou ter que te convidar para vir aqui de novo. Você Eu não acredita? quero vir de novo não, porque... Tá bom, vem. Gente, o papo tá tão gostoso, vocês acreditam que já acabou? Mas não se desesperem, eu vou pedir para ele voltar, porque assim, a pauta é enorme. Para vocês terem noção, ele só respondeu a segunda pergunta. Fiquem tristes ou não. Olha só, é muito conteúdo interessante, ainda mais no inglês, que é de suma importância na nossa vida, como diria ele mesmo, que não sabe inglês é ignorante hoje em dia. É um analfabeto. Analfabeto, ok. Inglês para concursos, ele também tem esse livro aqui, Roberto Witt. Inglês para concursos, uma abordagem prática. Mas você incentiva então os concurseiros aí a aprender o inglês. Posso dar mais uma palhinha só? Claro. Agora no final do mês, ou talvez no começo do mês de maio, está saindo o meu quarto livro, que é Inglês para concurso da área diplomática. Tá? Não tem nenhum livro no Brasil que prepara para isso. Que interessante. Tá? Quer dizer, é um livro para quem está afim, né, está interessado em ser diplomata. Né? E depois, se eu puder dar o site da minha escola, depois... Carreira fantástica. Aí, depois não, quero agora. Você quer agora então? Então depois marca aí www.inhouse, né, dentro da casa, inhouseidiomas.com.br, né? Já deve estar no ar, né? Então dá uma olhada lá e você vai poder baixar lá o Guia do Aprendiz de como aprender inglês. Que legal! É bacana, é bacana. Telefone também. Eu vou dar o meu celular, que é 6448, né, São Paulo, né? 011 6448 6999, repetindo, 6448 6999, ou também São Paulo, 9911-7912. 9911-7912. É isso mesmo, gente. Esse foi Roberto Witt. Muito obrigada pela sua participação. E volta mesmo que, nossa, cultura nunca é demais. E aprender idioma estrangeiro faz a gente ficar mais esperto. Com certeza. Vamos ficar mais espertos no Brasil. Agora eu vou comprar lá outro carro. Temporada do papo. Volta já.